Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o GIMP. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês uma forma de fazer um texto ficar com essa aparência texturizada sem fazer um pincel, já usando o pincel que tem no GIMP e sem usar máscara, sem nada. Eu tentei usar um formato bem mais direto que é preciso fazer no Photoshop, por exemplo. Você pode ver que fica possível de fazer esse mesmo efeito com várias texturas de base. Então eu pus aqui para vocês verem a textura de base sendo pelo, feno, sendo de macarrão, depois nós temos trigo, grama. Então com todas essas imagens eu usei exatamente o mesmo pincel e usei exatamente o mesmo método. Então vocês vão ver que é possível fazer isso com várias texturas. Eu vou aqui fazendo a demonstração para vocês com duas só. Vamos começar? A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um canal alfa na imagem. Botão direito do mouse, adicionar canal alfa. Agora eu preciso duplicar essa camada, botão direito do mouse e duplica a camada. Dentro da imagem eu clico o botão direito do mouse e peço camada, nova camada. A primeira camada que eu vou pedir para fazer vai ser branca. Agora eu vou pedir outra. Botão direito do mouse dentro da imagem, camada, nova camada. Dessa vez eu quero uma com transparência. Ok. Nessa transparente, nós vamos escrever o texto. Agora eu vou pegar a camada transparente que eu tenho e ativar e vou fazer então a escrita do meu texto. Aqui eu vou usar uma letra que de preferência seja densa, né? Eu vou pegar aqui então Arial Heavy, certo? E vou deixar ela um pouco maior, porque a minha imagem é bem grande e vocês têm que adaptar o tamanho da sua escrita ao tamanho da imagem, tá? Aqui eu estou usando o tamanho 250 em preto. É só clicar em cima da imagem, eu escrevo a palavra que eu quero, então eu vou usar a palavra trigo. Ficou pequeno, então vamos selecionar tudo isso e vamos aumentar aqui o número. Pronto, ficou melhor assim. Eu vou aumentar aqui o espaçamento entre uma letra e outra, nesse botãozinho de calibragem. Agora vamos mover o texto para ele ficar no lugar adequado, em cima da nossa textura. Agora nós vamos então pegar esse texto e pôr ele na camada, clico com o botão direito do mouse e peço combinar abaixo. De novo, clico com o botão direito do mouse nessa camada com o texto e peço alfa para a seleção, que a partir desse alfa para a seleção eu vou conseguir pôr o meu texto na minha textura. Agora eu vou a selecionar e inverter, porque eu quero na verdade me livrar não do meu texto, mas sim do que está em volta dele. Pego a camada branca, ponho embaixo da cópia da imagem que eu fiz, senão não vou enxergar nada. A hora que eu pedir o delete, ativo a camada, cópia da imagem e é só apertar delete. Olha só, então agora eu fiquei com o texto todinho escrito na foto trigo, tá? E a camada branca, ela vai ser apagada conforme a gente vai passando em volta da letra e isso vai dar a ilusão que a gente quer. Então, pego a borracha. E aqui o pincel que eu usei, gente, é o pincel que já tem aqui no GIMP. Ele chama Vegetation 01, tá? Eu achei esse pincel por tentativa e erro. Eu achei que ele ficou o melhor dos que eu testei. Eu acho que a característica dele de ter pontinhos e ter pedaços vazados é o que mais importa aqui pra gente. E é só então eu ativando a camada com a cor branca, eu ia apagando essa cor branca em volta do meu texto que está escrito. Olha só como já dá uma aparência. Tá vendo? De cara já começa a dar a aparência da textura, porque a gente tira aquela borda ríspida, aquela borda dura que o deletar com alfa para seleção o texto fez a princípio, né? Olha só. É só ir apagando, gente. Não tem mistério. Se você fizer um erro,
e quiser voltar atrás, você pode fazer de duas formas. Vou fazer aqui no canto para ficar bem perceptível, tá? Então, vamos apagar aqui um pedacinho, tá? Ou a gente dá o famoso Ctrl Z, ou vem aqui em editar, desfazer, né? Ou uma forma mais rápida, nesse caso aqui que a gente está fazendo, é apertar esse botão aqui, ó, anti-borracha. Ou segurar o Alt, né, no teclado. Também vai dar o mesmo efeito. Mas se eu ligar aqui o anti-borracha, olha, ele põe de volta a cor. Ele funciona como um colocador da cor, tá? Então é coisa super simples de arrumar se tiver alguma coisa que você fizer e não gostar, tá? Agora, o que eu vou começar a fazer é mexer no ângulo do pincel para mudar um pouco a aparência, para tentar minimizar ao máximo que eu puder o quão uniforme está saindo esse apagar que eu estou fazendo. Então eu posso mexendo no ângulo, eu vou mexer várias vezes aqui para lá e para cá. Não tem uma calibragem certa para dar para vocês, tá? Eu vou fazendo e vou virando o ângulo do pincel e vou arrumando. Às vezes eu posso passar até em cima de algo que eu já fiz para deixar outro acabamento, para tentar tirar a igualdade do acabamento que já existia com os seus parzinhos em volta. E isso vai deixando a aparência mais natural da fibra do trigo, né? Outra coisa que eu posso mexer também é essa proporção aqui. Eu posso mudar porque isso muda o tamanho do pincel, também pode fazer diferença. Então você pode ir mexendo em todos esses slots aí de calibragem, que todos eles vão alterar um pouco o pincel. E cada vez que você altera um pouco o pincel, você evita a aparência uniforme, que não é o que a gente quer. A gente quer uma aparência mais natural possível. Então é só isso, pessoal. Não tem mistério. E vamos passando em volta da nossa letra. Sempre, eventualmente, mudando a calibragem do pincel. O truque que eu acho legal aqui é a gente ir mexendo no pincel um pouquinho, o ângulo dele, proporção, tamanho, especialmente o espaçamento também é bom. Eu mexi muito mais no ângulo aqui, vocês podem ver, puderam ver e vão ver na próxima imagem, porque é mais eficiente, eu acho, o slot ali do ângulo. Mas sempre que você vai dando uma mexidinha, você consegue um efeito um pouquinho diferente, o que traz a ilusão da naturalidade. Então, que a gente está mexendo com a textura de trigo, né? Vamos afastar um pouquinho aqui para ver como tá ficando. Olha só. Certo? Olha de perto. Aperta a tecla Ctrl do teclado e roda a rodinha do mouse para frente. Olha só. Certo? Como tá ficando bem bacana. Rodinha do mouse para trás. Agora que eu vou dar um acabamento, eu vou cortar. Então eu vou pegar a ferramenta de corte, vou desligar ali somente camada atual. Eu quero tudo desligado aqui, tá? E seleciono o que eu quero, manter e dou um Enter. Visualizar, zoom, ajustar a imagem na janela. E é isso, pessoal. Não tem mistério. Eu vou fazer com outra textura, com a textura de grama e com um fundinho preto para vocês verem que não tem diferença nenhuma. Mas eu vou correr aqui a imagem porque é exatamente igual. Dessa vez não tem nenhuma diferença, como já chegou a ter em algum outro vídeo que eu fiz a imagem corridinha para te mostrar exemplos. Dessa vez não tem, é idêntico. Tudo que você vai ver o meu mouse correndo até o lugar da calibragem ali vai ser na hora da borracha e vai ser para mudar o ângulo conforme eu já expliquei para vocês, que é o que eu faço para tentar manter a aparência natural. Nosso primeiro passo é botão direito do mouse, adicionar canal alfa, botão direito do mouse de novo, duplicar camada. Agora eu vou dentro da imagem, camada, nova camada, e eu vou pedir então a primeira com cor de fundo, porque a minha cor de fundo aqui está preta, olha só, na caixinha de cores.
E eu quero então fazer uma cor diferente para vocês verem, tá? Lembre que você vai ver o meu cursor correndo até o painel, a calibragem da borracha, que eu vou estar mudando aqui certamente o ângulo, proporção ou espaçamento da borracha, que é o que faz a aparência natural da nossa imagem, tá bom? E é isso, pessoal. Estão feitas as nossas texturas no texto, ou os nossos textos texturizados.